Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Suri, Reu, Kardec, é teu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Olá, boa noite a todos. Mais uma noite de quinta-feira aqui, nossa sessão. Espero que hoje essa conversa, essa sessão possa ser de boa ajuda para todo mundo, possa mudar a vida de alguma pessoa, às vezes o pensamento, às vezes que alguém ouvindo as mensagens que aqui serão ditas hoje, elas possam acalmar a sua mente, futuramente também, não precisa ser hoje, né? Mas se no futuro tiver alguém que veja essa transmissão aqui e se sinta também tocado por ela, vai ser de grande gratificação para a gente. Se possível, compartilhe o nosso trabalho nas redes sociais e curtam bastante, tá? Espero que seja tão bom para vocês como vai ser para a gente aqui esse bate-papo. Boa noite a todos. Esperamos que estejam todos bem, melhor que a semana passada. Estamos com o Guilherme aqui que, como um bom buscador, né? Foi lá para Tailândia, foi lá para Laos, Camboja, Vietnã, foi buscar o caminho de Compostela dele lá, né? Mas ele falou que deve ser por aqui, porque ele voltou, porque deve estar aqui o lugar. Puxou de volta. Puxou de volta. Puxou de volta. E na verdade todos nós somos os buscadores, né, gente? E eu fico muito feliz de ver o esforço, né, um jovem cheio de inspiração, de busca, né? A coragem, que nem ele falou, de ir, de buscar, de bater na porta, de se deu certo quanto deu, se não importa. Eu acho que esse buscador, né? Então, algumas culturas xamânicas, eles falam que todo mundo, até o que está matando alguém, está buscando. É uma forma de buscar, é uma busca. Cada um de um jeito, né? E eu acho que nada é por acaso. A gente está aqui nessa live hoje e a gente estava falando exatamente sobre a questão do buscador, né? Que a gente até brincou com o Guilherme, falando para ele que Deus está mais perto de nós do que a nossa própria mão. Então a gente quer buscar no Himalaia, no Tibete, no Concagua, tantos nomes que se tem por aí, né? E quando a gente estuda, ou lê, ou pesquisa sobre os avatares aí, a gente vê que realmente o encontro, como podemos dizer, ele é muito subjetivo, né? Ele é muito individual para cada um, para cada forma de buscador. E também isso acontece da forma de cada pessoa. Eu já falei isso várias vezes em algumas lives, né? Hoje eu vou repetir isso de novo. Eu tive a felicidade porque inclusive ele estava falando sobre buscar paz, né? Ficar no meio da mata, na gruta, na montanha lá e ter paz. E a gente estava comentando isso nessa primeira interface da nossa live. Por conta de poder viver em paz, né? Se podemos aprofundar mais, poder conhecer o reino da paz, o Criador da paz. Se podemos dizer que é desse jeito, né? O dono da paz, né? Então conhecer a Deus. E eu tive essa facilidade, posso dizer, né? Eu conheci uma pessoa que vive na paz, que conhece Deus, e eu pude ver, quando eu falo pessoa, né? Hoje já não está encarnado mais, é o nosso amigo o Yogananda. Ele não gosta muito que fale muito individualmente dele, mas nesse contexto faz questão de falar, porque eu já falei para algumas pessoas aqui. E quando eu tive com ele, eu pude ver que ele tinha paz.
Sabe quando você olha em uma pessoa e vê, Sei. ela tem paz. Ela só tem paz. Não tem outra coisa. Né? E aí a pessoa conhece Deus. Tem, se podemos falar, uma intimidade com Deus. E eu não estava viajando, não estava buscando dentro da minha própria casa, porque eu estava em casa, né? Eu estava lendo. E aí conversando com ele, né? E quando eu reconheci a paz nele, quando eu reconheci Deus nele, eu falei para ele, eu quero isso para mim, Yogananda. Se você quiser eu posso te dar. Só você tem que querer. Né? E aí se a gente for entrar no assunto, a gente vai ficar aqui, vai demorar um tempo, vai ser um caminho meio longo. Então eu vou preferir deixar na mente de vocês as informações, na mente de vocês, para que vocês encontrem isso. Nós temos problemas muito sérios da nossa história religiosa, espiritual, a gente vem de uma cultura, eu não quero nem entrar, mas é muito complexo Deus no homem, né? Deus para a humanidade é um homem barbudo que fica vendo quem faz coisa errada para castigar depois. Esse é Deus. E Deus não é nada. Se tem uma coisa que Deus não é tudo isso que falam dele. Porque eu digo para vocês porque eu conheço ele pessoalmente, tal qual o Yogananda conhece. Tal qual o Yogananda falou, olha, se você quiser, eu coloco você no colo de Deus. Eu falei, tudo bem, então eu quero sentar no colo de Deus. E ele me deu esse presente. E eu pude saber como que é o colo de Deus. Como que é Deus. E a espiritualidade, os nossos amigos que vieram em 2005, que se intitularam os Filhos da Luz, que vêm dos sóis infinitos, abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus, eles vieram aqui exatamente para isso, para trazer a luz de Deus para nós. E existem algumas questões nossas, internas, que atrapalham muito. E nós vamos tentar, por que nós? Porque quando você conhece um Deus, quando você conhece Yogananda, não existe mais eu e ele, eu e o outro. Não tem mais isso. Isso acaba. Se vocês pegarem o Evangelho de Jesus, o que ele fala lá? Eu e o Pai somos um. Né? Tem um momento lá que é a hora que prendem Jesus e tem eu estou resumindo só para despertar, só para aquecer a mente de vocês. Porque é muito tema, é muita coisa. Principalmente que nós estamos conversando aqui, nós estamos falando num grupo de pessoas. Não está eu, o Yogananda e os Filhos da Luz. Nós estamos aqui com Deus junto conosco, falando com vocês. Inclusive se preparem, porque nós vamos fazer pergunta. Cadê Simone? Vamos fazer pergunta para vocês. Então, quando Jesus está na iminência lá de ser preso, ele fala para os apóstolos, você acha que se eu pedisse para o meu pai uma legião de anjos aqui para me proteger, ele não mandaria? Quer dizer, como se ele precisasse de anjos para protegê-lo, né? Ele tem capacidade própria. Então, quando você conhece Deus, quando você conhece um avatar, quando você conhece aquele que conhece a paz, que é a própria paz viva, que como nós já dissemos, quando nós viemos em 2005, nós não viemos aqui para falar de Deus, nós viemos aqui para manifestar o amor, a luz e a vontade de Deus em vocês. É a manifestação. Todos vocês que vieram aqui essa noite devem ter uma necessidade. E pode ter certeza que Deus conhece a necessidade de cada um de vocês. Nós já falamos isso para vocês.
Por mais que nós falemos apenas em saúde, mas se o seu problema for fé, a palavra saúde vai se transformar em remédio para a sua fé. Se nós estivermos falando apenas de saúde, e o seu problema for medo e insegurança, as nossas palavras, elas se transformarão em lenitivos para o medo e para a segurança. Vocês sabem que Jesus pregava para centenas, para milhares de pessoas, inclusive pessoas de outros idiomas. E como que as pessoas entendiam? Como que ele falava com todo mundo? Ninguém levantava e falava: Jesus, eu não sei o que o senhor está falando, o senhor está falando em hebraico, eu sou aramaico, ou eu sou egípcio. Porque a palavra de Deus é uma palavra para a alma. E nós ficaríamos muito felizes se vocês abrissem a mente de vocês. Abrissem o coração de vocês. Abrissem as emoções de vocês. Para que Deus possa se manifestar. Tal qual eu vi no Yogananda, a paz eterna, tal qual eu vi Deus nele, que vocês possam ver em todos nós aqui, nesta noite. Mas se vocês não verem, não desistam. Porque depois que eu conversei com ele, demorou aproximadamente 1 ano para me ter o primeiro encontro mais intenso com Deus. Então nós gostaríamos essa noite de que a alma de vocês pudesse inspirar Deus, expirar Deus, transpirar Deus. Que vocês possam, muito mais do que ouvir uma palestra ou um tema de espiritualidade, que a alma de vocês pudesse se revestir da necessidade que vocês têm dentro de vocês. Porque a paz, ela não é conquistada através das coisas como vocês imaginam. Como disse o próprio Guilherme. A paz é um construto interno. Depois que você entra no reino da paz, a vida continua tendo altos e baixos, calor e frio, continua. Mas o reino da paz, ele não sai mais. Porque quando você tem um encontro com Deus, fica impregnado, se vocês quiserem, na inata de vocês, no merkabá de vocês, na consciência de vocês. A manifestação da paz, da luz, da benevolência, da compaixão, do amor. É como se fosse um carimbo. A alma não é mais. Como diz os evangélicos lá, os evangelhos do batismo, quando você é batizado no Espírito Santo, você não é mais a pessoa que você é. Por quê? Porque acontece algo em você. Acontece algo com você. E é desse Deus que nós queremos que vocês comecem a modificar a forma que vocês têm, com todo o respeito a todas as religiões conservadoras que existem, mas ela criou um homem ruim que ajuda um e castiga outro. E Deus não é nada disso. Deus apenas é amor. Nunca vocês vão ver partir de Deus castigo.
Alguns dizem, porque Deus pôs a mão em cima da cabeça. Deus nunca põe a mão em cima de ninguém. Toda vez que vocês verem a mão de Deus, ela vai estar embaixo, levantando alguém que precisa dele. Se tiver uma mão em cima pesando, não é a dele. Pode até ser bonita se tiver mão bonita. Se Deus tiver mão, mas não é a de Deus. Porque a de Deus, ela está sempre embaixo. Nós vamos tentar criar para vocês uma metáfora para que grave na mente, na consciência, na alma de vocês um atalho para vocês chegarem a Deus. Porque não existe um jeito certo. Deus não está preocupado se você está com o cabelo comprido, cabelo curto, se está de saia, se está de bermuda, se está de camiseta, se está arrastando ajoelhado, se está arrastando com os braços, se está na cadeira de roda, se está andando pelas árvores igual os macacos buscando, se está buscando no mergulho, como muitos buscam, buscando às vezes escalando uma montanha. Deus não está preocupado com a forma. Ele não está preocupado com a forma. Ele só quer o encontro com a alma de vocês. E torna-se uma das questões mais complexas para que vocês entendam. O tamanho do amor de Deus é tão grande que enquanto Ele não vê no teu coração que você o quer imensamente, Ele não força você. Ele não vem falar, vem aqui, Guilherme, vem aqui. Olha, não é no Himalaia não, é aqui no Everest. Vamos para cá, vem aqui, vamos lá. Deus, ele fala assim, como você quer fazer? Eu quero ir pela Nicarágua. Tá bom. Eu quero ir pela Índia. Tá bom. Ele não está preocupado com essas questões. Mas nós gostaríamos que você prestasse muita atenção nessa metáfora que nós vamos criar para vocês. Porque se vocês pegarem essa metáfora e depois da metáfora constituída na mente de vocês, vocês falarem assim, Senhor, mostra o caminho para mim. Vocês podem falar, o amigo que está aí na frente falou como é que foi o caminho dele. Mas não é, cada um tem um caminho, cada um tem um jeito de fazer. O Yogananda fez do jeito dele. O Yogananda fez igual a você. Ele saiu lá da Índia e foi para o Himalaia. E fica na praia dele. Aí quando ele chegou lá no Himalaia, lá toda, né, aquela boa vontade, um moleque jovem, estava acho que com 14, 15 anos, não me lembro a idade dele, que ele fez essa jornada, né? Porque ele falou, se eu chegar no Himalaia, aí eu vou encontrar Deus. A hora que ele encontrou, você conhece a história dele? Tem um livro que chama a história de autobiografia de um yogi, que ele falava lá que, olha, tava ele e o primo dele conversando e não, a gente vai chegar lá no Himalaia e a nossa energia vai ser tanta que os tigres vão ajoelhar pra gente, eles não vão nem morder a gente. Só que assim, chegando lá não é assim, né? Inclusive ele foi deportado, pegaram ele no trem lá quando ele tava indo pro Himalaia, mandaram ele de volta pra casa dele, sabe? Então é um negócio que vendo assim é uma coisa, mas... É para cada um. Muito pessoal. É do jeito de cada um. Então quando ele chegou lá no Himalaia, ele foi conversar com o Avatar, que ele achava que seria o mestre dele. Ele falou, viu, o seu mestre está lá em Dumbai ou Mumbai? Acho que era Mumbai. Seu mestre está lá em Mumbai, você mora, não é comigo, eu não vou fazer nada com você, pode voltar para lá de novo, né? Mas por que a gente está falando? Porque vocês todos também, se vocês quiserem esse encontro magnífico com o Criador, vocês também têm um caminho. Na Índia é tradição eles se retirarem, fazer todo esse movimento, mas é uma cultura deles, cada país tem uma cultura desse jeito. Ele estava falando da história do Buda, do Siddhartha, cada um tem, e vocês serem de vocês vão ter uma história um dia, da mesma forma que eu estou sentado aqui contando para vocês como é que foi a minha, parte da minha, e vocês vão contar de vocês, como aconteceu.
Mas essa é de vocês. Mas voltando à metáfora que nós gostaríamos que vocês gravassem, para vocês encontrarem a paz, nós temos que começar a ressignificar, não encontrar. Nós temos que ser a paz. Porque se você só encontrar a paz, ora ela vai estar lá, ora ela não vai estar lá. Vocês precisam ser a paz. Porque ela não vai embora. Podem até acontecer coisas. Eu não vou usar o termo ruim, porque nós temos que ressignificar muitas coisas. Podem acontecer até coisas que não sejam agradáveis a vocês. Mas isso não os tira a paz. E a metáfora que nós queremos que vocês gravem, que fique marcado na mente de vocês, que seja um atalho do atalho, para vocês encontrarem a paz e encontrar Deus em vocês. Se quiser ir no Himalaia, pode ir, não tem. Mas eu gostaria de ir no Himalaia para encontrar Deus. Não tem problema. Se ele quiser voltar amanhã pegar o avião, pode ir, Deus não vai ficar bravo. Deus não vai ficar bravo. Mas a metáfora é para vocês entenderem que nós já estamos aqui há 2 meses, aparentemente há 2 meses, falando de uma forma muito objetiva sobre a relação da criatura que somos nós, vocês e o Criador. Deus e nós e Deus. E a nossa mente, por conta dos tempos e da evolução, a mente nossa criou barreiras que são extremamente nocivas a esse encontro com o Criador, porque nós colocamos Deus no céu. Nós nos convencemos que Deus vai voltar, que Deus, Pai nosso que está no céu. Vou pedir para Deus como se Deus fosse o outro. E a gente acabou de dizer para vocês agora há pouco, Deus está mais perto de você do que sua própria mão. Vocês são deuses. Pesquisem os avatares. Todos dizem a mesma coisa. Vós sois Deus. Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se vocês quiserem. Mas tal qual esse querer precisa ter um viés, que é o que nós queremos facilitar para vocês, para que a mente de vocês quebre essa parede, para que aquilo que nós viemos fazer, por isso que nós dissemos em 2005, nós somos filhos da luz. Quando nós falamos isso, quase metade do grupo começou a olhar um para o outro, começou a falar, agora está todo mundo doido aqui dentro. Nós somos filhos da luz. Nós viemos dos sóis infinitos. O que é infinito? É muito longe daqui. Muito longe. E o que é longe para vocês? Para vocês talvez longe seja meia dúzia de galáxias. Para nós, longe não é meia dúzia de galáxias. É só nome, porque não existe distância em Deus. Deus é onipresente. Não tem como distanciar-se do Criador. Nós usamos esses nomes para que a mente de vocês possa assimilar. Mas quando nós dissemos que viemos da luz, que somos filhos da luz, que viemos dos sóis infinitos, viemos assim. Nós viemos de todos os lugares aonde paira e expande o amor de Deus, para estar com vocês, para retomar em 2019 as palavras novamente, para nos dirigirmos a vocês da forma que nós estamos dirigindo. Preparamos ele nesse período todo. Esse mesmo encontro que ele teve com Deus não é casual, é uma história.
que talvez um dia ele conte com maior propriedade, com maior tempo. Mas o que nós deixamos, o que é importante agora? Que vocês façam o que vocês fazem no dia a dia. Provavelmente vocês que vieram, a maioria vieram com veículos motorizados. E quando vocês entram no veículo de vocês, vocês entram, dão partida e engata lá a marcha que deve e vem. Vocês não perguntam que tipo de combustível, que tipo de transmissão, que tipo de ignição. Vocês sabem que o carro vai trazer vocês aqui. Vocês vão lavar a roupa, as mulheres ou os homens, vocês pegam a roupa, põem na máquina e apertam um botão. E vocês não perguntam se a máquina gira para a direita, para a esquerda, quantas voltas ela... Vocês não fazem essas perguntas. Vocês põem, apertam o botão e pronto, a máquina funciona. Quando vocês vão ver TV, vocês pegam a TV, pegam o controle, apertam o botão e começa a aparecer. E vocês não perguntam se a TV, se ela é magnética, se ela é elétrica, se ela é fluídica, se ela é de fio, se ela é assim. Apenas funciona. Então vocês precisam quebrar os paradigmas que vocês têm com Deus e apenas dizer assim: Deus, eu só quero que o Senhor funcione para mim. Só. Funcionou, tá bom. Eu não quero saber se o Senhor mora em Júpiter, se é Saturno, se mora em que galáxia, se é na mais perto, se é na mais... Não, esquece. Detalhe, depois nós vemos. Façam o que vocês fazem na vida de vocês. Com o carro de vocês, com a geladeira de vocês, com a máquina de lavar de vocês, com a TV de vocês, com o computador de vocês. Só que quando chega com Deus, vocês vão perceber, por favor, não sintam maldade, mas nós queremos mostrar para vocês como vocês têm uma forma equivocada de olhar para Deus. Eu acredito aqui que ninguém aqui tomou sopa de vento. Alguém já tomou sopa de vento aqui? Não? Acredito aqui que ninguém fez uma torta de areia. Alguém já fez torta de areia aqui para comer? Alguém aqui já fez, é um ditado popular, né? Esse é um ditado popular, pode ser que alguém fez quando era criança para brincar, né, Guilherme? Alguém fez sopa de pedra? Para comer? Por quê? Porque são elementos que vocês não lidam com ele, vocês não manipulam, vocês não usam, não usam nas propriedades das quais nós estamos falando. E agora chega no momento onde nós queremos que vocês prestem atenção e comecem a desenvolver, a preparar em vocês algo de extrema importância, tal qual esses exemplos que nós demos da sopa, vocês fazem com Deus. Ah, amigo, você vai desculpar, mas você está equivocado. Eu rezo cedo, de tarde, de noite, eu leio o livro, eu faço oração, eu medito. Não vamos fazer uma enquete, porque tem bastante gente e nós não teríamos tempo. Mas vamos trazer à tona. Vamos trazer à tona a questão. E vamos fazer a pergunta. Como diz a Simone, respondam um de cada vez para não ficar tumultuado, por favor. Qual é a pergunta que nós vamos fazer para vocês? Qual é a pergunta? Se vocês vieram aqui, vocês vieram em busca. Mesmo que vocês vão trabalhar aqui, vocês vieram em busca. E nós queremos saber, porque nós estamos aqui a serviço do Consolador, nós estamos aqui a serviço do Cristo.
Nós estamos aqui a serviço de Deus, realmente, para atender as necessidades. E aí vem a pergunta para vocês nos responderem. Vou perguntar para 3 pessoas só, que são mais próximas e não vão ficar constrangidas. O que você precisa de Deus, Guilherme? Boa pergunta, viu? Então tá bom, Eu só acho isso. que no momento O que você precisa de Deus? O que você precisa de Deus? Então vocês percebem o quanto vocês não têm habilidade para lidar com Deus e saber o que vocês precisam dele. Era para vocês terem uma lista. Era para vocês terem uma lista. Nós não estamos falando aqui de agradar ou desagradar. Estamos falando aqui de não saber dirigir-se ao Criador de acordo com a sua necessidade. Demos o exemplo na semana passada de Salomão, que Deus disse a ele: o que você precisa? Ele falou: preciso de sabedoria. Eu quero ter sabedoria. Então vocês precisam começar a criar um dispositivo de saber quais são as necessidades. Porque vocês concordam? Agora vamos descontrair. Porque essa história que espírito, que anjo, que mentores, é um sério, isso é uma conversa fiada. Deus é alegria, Deus é felicidade, Deus é descontração. Nós somos a alegria. Nós gostamos de festa, nós gostamos de alegria, de diversão, de realização. Porque se Deus não gostasse disso, Ele pegava um manual e daria um manualzinho para cada um de vocês acordar cedo e fazer tudo o que Ele quer. Por que Ele não dá um manual para vocês? Porque Eles querem que vocês descubram, encontrem, inventem, criem, imaginem, fantasiem, pergunta para o outro. Descubram. Deus é tendencioso no amor. Mas não tendencioso no sentido que talvez algum de vocês pode pensar. É tendencioso no sentido assim: eu quero ver vocês felizes. Como? Não interessa. Do jeito de vocês. Ah, mas eu gosto de dormir até mais tarde. Então dorme. Ah, eu gosto de acordar cedo. Então acorda. Deus quer ver a realização. Então vocês precisam, tal qual Ele fez quando Ele reconheceu no Yogananda a paz e o amor do Criador. Ele falou para o Yogananda: eu quero isso. Eu quero conhecer Deus pessoalmente, frente a frente. Está com Ele. Eu não quero conhecer o discurso da paz. Eu quero ser a paz viva dentro da minha própria alma. A minha alma pode estar até queimando. Pode até desencarnar no incêndio. O corpo. Mas a alma vai estar em paz. A alma vai estar em paz. E nós não estamos falando isso para enaltecer o que Ele fez. Nós estamos dizendo para vocês: vocês precisam ter uma necessidade. Pense um pouco. Esquece a seriedade às vezes do assunto. Então Deus fala assim: bom, já que ninguém precisa de nada, eu vou para casa, vou pescar. Ninguém precisa de nada. Porque se eu continuasse perguntando, o que você precisa? Nessa noite,
o que você precisa de Deus. Qual é a sua necessidade? Quais são as suas necessidades? E a partir disso, desenvolver um processo aonde isso não seja meramente um monólogo para agradar a Deus, mas que seja sim um decreto da alma de vocês. Deus, enquanto eu não conhecer o Senhor, eu não vou descansar. Sinto muito, mas o Senhor arrumou um problema comigo hoje, que é o que Siddhartha fez. Vou sentar aqui, enquanto Deus não vier, estou eu aqui, Ele que apareça. Se vocês forem ver o Babaji, ele fez a mesma coisa, e outros tantos fizeram a mesma coisa. Então vocês precisam habilitar a forma de vocês se dirigirem a Deus e mostrar para Ele qual é a necessidade. Porque se você falar para Ele que para você tanto faz acordar amanhã cedo abraçada com Ele ou com a paz dEle, tanto faz acordar assim, ou faz acordar ouvindo o pardal cantar, falar, tá bom, então tá. Ele não vai forçar vocês, nunca vai forçar. Nunca Deus vai forçar ninguém. Nunca Deus vai obrigar ninguém a nada. Ele vai respeitar. Por quê? Livre arbítrio. Todos vocês têm livre arbítrio. Vocês podem começar o dia. Deus, não é se estiver começando o dia e vamos sentar, vamos conversar aqui. Vamos sentar, vamos ter uma conversa, né? Eu sei que o Senhor está aqui mais perto de mim do que minha própria mão. Eu quero que o Senhor me revista por dentro. Pesquise na internet as pessoas que tiveram experiências com Deus. Crianças de 7, de 10, de 20, de 50, de 70, 90. Pessoas de todas as nações, de todas as etnias. Vai ver lá como que elas fizeram. Agora, se vocês não fizerem, se vocês não criarem uma necessidade, Deus vai ficar esperando. Porque existe uma frase, vocês conhecem, o tempo de Deus. E como Deus é onisciente, onipresente, não existe o tempo. Então, por exemplo, a ciência diz que a Terra está aproximadamente aqui, a galáxia em torno de 13 a 15 bilhões de anos, né? Mas para Deus acho que não dá 15 minutos. Isso testa esse universo, porque quem gosta de pesquisar, você gosta de pesquisar, né? A vida do universo, né? Cíclica, né? Tem o começo, meio e fim, depois volta, inúmeras vezes, e ainda assim vai ser um borbulho no oceano da eternidade, né? É um dia de Shiva. A vida do universo é um dia de Shiva. Os éons. Dos éons. Então Deus não vai ficar incomodando vocês. Ele vai preferir que você levante, tome o seu café, tome o seu lanche, veja sua notícia, veja suas mensagens no Facebook, no Instagram, na onde vocês têm as mídias. Ele vai ficar ali. Porque é assim que ele faz. Com quem? Com todo mundo. Agora, todos os que pediram a Ele a manifestação dEle, quero vê-lo face a face, tiveram experiência com Ele. E eu acredito, nós acreditamos que qualquer um de vocês que determinar na alma de você, lá nas profundezas do seu eu,
nas profundezas do seu self. Senhor, eu não quero sair dessa vida na terra sem conhecer o Senhor. Tanta gente conhece. Eu não quero ir embora daqui conhecendo banana, café, praia, chocolate, sei lá, doce, as pessoas do grupo, as lives. Eu quero conhecer o Senhor pessoalmente. Quero conhecer o Senhor pessoalmente. Não só conhecer, conhecer e ser a manifestação viva da luz, do amor e da vontade dele. Quando nós falamos a vontade dele, não é porque ele é um homem que fica dando ordens. Quando nós falamos a vontade dele, é porque ele só faz o que a gente quer. No fundo, a vontade é nossa. A alma anseia por Deus. Por que vocês vão ver às noites chovendo? Vão para as igrejas. Por que as pessoas vão para as igrejas? Se vocês pesquisarem as culturas religiosas, desde toda a civilização, desde o começo, né, Guilherme? Sim. Tem os ritos, o quê? Espirituais. A mediunidade telúrica, de bater o pé no chão lá, salvando a lua, saudando o sol, saudando a árvore, não importa o quê, mas a alma sabe que Deus existe. Ela sabe. Deus existe. É a busca pelo lúdico, né? Aonde ela está? Meu Deus está lá no Himalaia, o outro está dentro da montanha, o outro está no rio não sei qual, o outro... Toda a cultura, se vocês pesquisarem, elas começam com Deus. Nenhuma cultura começa falando, não, nós estamos aqui, somos gente, vamos comer, beber, dormir, depois nós vemos o que faz com o resto. Mas todas as culturas, inclusive sacrifícios humanos, quantas pessoas foram sacrificadas em oferenda a Deus? Se vocês pegarem a Bíblia, vocês vão encontrar um monte de exemplos, na própria Bíblia e outros livros sagrados, sacrifício ao Criador. Se está certo, está errado, é outro problema. Mas é o que? A alma sabe que Deus existe. De alguma forma. Então, crianças, meninas, meninos, filhos de Deus, almas queridas, se vocês quiserem, se vocês acharem que é importante, se vocês acharem que é necessário, se vocês acharem que vocês precisam, comecem a olhar para a alma de vocês e ver o que vocês precisam de Deus. O que vocês precisam dele? Qual é a sua necessidade? Que vocês têm um hábito, se ficou doente, vai lá e reza, pede para Deus. Vamos fazer um grupo de oração para sarar. Vamos fazer um grupo de oração para amar, a pessoa fez uma cirurgia para... Tudo bem, não estamos julgando vocês. Nós não estamos dizendo que vocês estão errados. Mas nós estamos dizendo assim, se vocês fizerem de um jeito, desse jeito que ele fez e que muitos fizeram, vocês vão ter a grande surpresa de ter Deus com vocês o tempo todo, todos os dias, todas as noites, todas as horas. Os avatares, eles não vão vir aqui fazer palestra, eles estão aqui o tempo todo, eles estão na casa de vocês o tempo todo, eles estão no trabalho de vocês o tempo todo. Não precisa chamar, não precisa chamar. Mas se quiser chamar, pode chamar, não tem problema. Se vocês têm uma preferência, chama.
Mas a mente de vocês precisa entender que vocês andam arrastando as divindades o tempo todo junto de vocês. E como eu já disse a nossa querida Ani, a única coisa que Deus nos disse quando viemos para ajudá-los foi a seguinte: não force eles a nada. Se eles pedirem ajuda, vocês ajudam. Se vocês não pedirem ajuda, e seria uma incoerência Deus dá uma ordem, se podemos falar nesse sentido, e fazer uma outra coisa. Então, tal qual Deus espera que nós, os filhos da luz, que viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos, que é toda a humanidade, que buscam as graças de Deus, tal qual Ele também. Se vocês passarem um dia, um mês, um ano, sem falar: Senhor, eu quero conhecê-lo pessoalmente, mostre-me o que eu preciso saber, mostre-me o que eu preciso fazer, mostre-me talvez se eu preciso ler, porque como no caso dele, ele estava lendo um livro do Yogananda, e aí ele teve experiência. Outros têm experiências fazendo outras coisas, na natureza, na cachoeira, na mata, na montanha, e vocês terão a de vocês. Agora, se vocês continuarem vivendo como se vocês não tivessem nenhuma necessidade, porque pense um pouco como que deve ser para Deus olhar. Vamos pensar assim: Deus, vamos fazer uma caricatura. Deus está aqui sentado, e eles falaram que eu preciso de alguma coisa aí. Eu falo para Deus, não, Deus. Eles falaram, perguntei para eles se eles precisam de alguma coisa, ninguém falou que não está precisando de nada do Senhor. Tá bom, até amanhã, ou até de noite. E será que vocês não têm necessidades? Será que vocês não têm necessidades? Eu não estou falando da doença, da dor, do desemprego, do problema no relacionamento. Eu não estou falando disso. Nós estamos falando da necessidade da alma de não ter medo, de não ter angústia, de não ter ansiedade, de não ter tristeza, de não ter frustração, de não ter dúvida nas decisões, de não ter dúvida na escolha, de não ter dúvida por onde ir, quando ir, como ir. É disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de doença, que o corpo, por mais que faça milagre, o corpo daqui a pouco vai apodrecer. Não tem como, o corpo é corpo. Logo, ele vai ter o destino dele. Nós estamos falando das dores da alma de vocês, que geme, que chora, que lamenta, que balbucia, que se arrasta, que se dobra, que se torce, que se contorce. Mas não fala assim: Senhor, reveste-me por dentro para passar esse momento difícil. Estou passando um momento difícil, reveste a minha alma por dentro, Senhor, na humildade, na paz, para me poder superar esse momento. E nós não vamos entrar num outro tema, para que esse tema fique bem gravado na mente de vocês. E que vocês possam, talvez numa próxima reunião, se nós perguntarmos para vocês dizerem que vocês precisam de alguma coisa de Deus. Uma boa noite, muita paz, muito amor, muita luz, muita benevolência, muita compaixão e muito amor para todos vocês. Amém, amém e amém. Amém.